Amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão, em Duque de Caxias, congregação em Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e congregação em Nova Campinas, Duque de Caxias. Para que ministrar mais uma aula, neste caso, a penúltima aula do ano de 2021, é a lição de adultos da CPAD. Estamos estudando a vida, a obra do apóstolo São Paulo, e nessa lição específica, que é a lição de número 12, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Então vamos à lição textual. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, segundo Coríntios 4:11. Verdade prática diz: o Espírito Santo os prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Guarde essa verdade prática, muito importante, dentro do nosso estudo de hoje. O texto bíblico em classe se encontra em Atos Apóstolos, capítulo 21, do verso 7 ao verso 15. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que um dos sete ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. O objetivo geral dessa lição é conscientizar a respeito da coragem diante da morte. Os objetivos específicos: 1. Mostrar a consciência de Paulo quanto ao padecer por Jesus. 2. Apontar a coragem para enfrentar as ameaças de morte. E 3. Destacar as acusações e prisões de Paulo no templo. A introdução: nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Muitas vezes esse chamado requer padecimento. Se estamos na direção do Espírito, isso deve nos dar coragem para fazer a sua vontade, mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. É sobre essa coragem para fazer a vontade de Deus que estudaremos nesta lição. Então, sua introdução é muito profunda. Ele começa a dizer que nós precisamos ter a consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. E às vezes o chamado, e não é só o chamado para ser pastor, missionário, ou outra coisa nesse sentido, mas o chamado para ser um cristão, para ser um servo de Deus. E todos nós somos proclamadores do Evangelho de Cristo. Então, temos que ter consciência, Deus nos chamou. E a segunda frase que ele fala, que é importantíssima para a lição, diz: muitas vezes esse chamado requer padecimento. Isso foi muito forte na vida de Paulo. Ele ensina-nos na palavra de Deus, e hoje no estudo da lição nós vamos aprender desta forma, a como lidar com isto. O Espírito nos ajuda, ele nos direciona para que possamos suportar. E só para começando assim o nosso comentário na introdução, depois vamos falar durante a lição, hoje, nesse exato momento, ao redor do mundo, há cristãos padecendo
no século XXI, apenas porque é cristão. Coreia do Norte, China, países muçulmanos e outros países. Não é porque ele não fez nada de errado, não roubou, não matou, não fez nada de errado. Apenas para cristão ele é perseguido completamente. Então, precisamos estar preparados. Se um dia, esperamos que não, oramos que não, clamamos a Deus que não, pedimos que o Senhor volte antes, mas se houver uma perseguição em nosso país, possamos estar prontos a padecer por Cristo, e o Espírito nos ajudará nisto. Vamos ao ponto 1. A consciência de Paulo quanto ao padecer por Jesus. Ele tinha consciência disso. A insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Nas primeiras lições deste estudo, vimos que por meio da resposta divina a Ananias, nosso Senhor disse a Paulo que haveria padecer pelo seu nome. Então, desde o início ele já sabia isto. Eu vou até ler o texto, lembrar os irmãos, nós estudamos uma lição sobre isso. Mas veja bem o que o Senhor disse através, ou para Ananias, sobre isso aqui na vida de Paulo. Atos 9, versículo 15. Demora um pouquinho a abrir, mas é um estudo bíblico. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai. O Senhor disse para Ananias para ir lá onde Saulo estava quando ele questionou o Senhor. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, Ananias já sabia disso, e certamente ele comunicou isso, falou isso a Paulo, está aqui registrado por Lucas em Atos. Esse tempo havia chegado para o apóstolo, haja vista o seu desejo de ir a Jerusalém, mesmo após ouvir o profeta Ágabo dizer que os judeus o entregariam nas mãos dos gentios. Entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que era a vontade de Deus que ele enfrentasse prisões, açoites, pelo nome de Jesus, conforme ele mesmo reconhece. Mas é nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. A profecia de Ágabo, porém, não tinha caráter decisivo, mas deixava o apóstolo com a consciência livre para ir ou não a Jerusalém. Ele sabia que o seu sofrimento era inevitável, primeiramente em Cesareia, depois em Jerusalém. É preciso que todo obreiro tenha pleno discernimento das circunstâncias por fazer a vontade de Deus. Então, voltando à introdução, quando ele diz da consciência, aqui ele fala duas vezes sobre isso. Aqui no final ele diz, é preciso que todo obreiro tenha pleno discernimento de circunstâncias para fazer a vontade de Deus. E Paulo tinha essa consciência através da profecia de Ágabo, mas não só através da profecia de Ágabo. Ele disse que o Senhor havia revelado a ele de cidade em cidade que viriam prisões e tribulações. Então, ter a consciência, porque senão, meu amado irmão, o que pode acontecer? Eu sei que eu vou padecer por causa de Cristo, eu sei que vão me perseguir. Pode vir aquela tentação da parte do diabo para você negar que é um cristão, para você abandonar o seu ministério, abandonar até a vida cristã e viver confortavelmente numa sociedade que é contrária à palavra de Deus. Mas o Senhor não quer isso, o Senhor quer que a gente dê bom testemunho do seu evangelho. Venha o que houver, haja o que houver, aconteça o que acontecer, mas sermos cristãos fiéis ao Senhor. Ele diz, nem nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Ele tinha consciência. Eu tenho que pregar a palavra, mesmo que isso custe até a minha morte. Veja que a lição de hoje é isso. Paulo, a sua reação, como ele reagia, é referente até à própria morte, ao padecimento, ao sofrimento, à dificuldade. E falamos isso até com um pouco de pesar, porque no século XXI o que se diz para a igreja é que a igreja não vai sofrer. Muitas vezes isso está sendo pregado na internet, na televisão. Pare de sofrer. Se você estiver passando um problema, você determine que esse problema suma da sua vida. Não, às vezes você tem que padecer mesmo, principalmente não padecer porque você cometeu um pecado. Se você padecer porque você adulterou, porque você roubou, porque você mentiu, porque você fez qualquer outra coisa errada, contrária à palavra, não, isso não é glória nenhuma, não é nada importante na sua vida. Mas se você padecer porque você está pregando a palavra de Deus, como Paulo pregava, anunciando a palavra de Deus, sendo uma verdadeira testemunha de Cristo, não, aí sim, isso é para a glória de Deus. E ele estava consciente disso. Ele insistiu em Jerusalém, mesmo com a profecia de Ágabo. Talvez, eu não sei se eu, no lugar dele, ou outros de nós, ouvindo aquela profecia, amarrando
Algo pegou o cinto de Paulo, amarrou as mãos e o pé, disse assim que os judeus vão fazer com o dono desta cinta, ou seja, Paulo. E aí o pessoal falou, não vai. Aí tem um ponto até importante aqui também que eu vou comentar. A profecia de Atos, porém, não tinha caráter decisivo, mas deixava o apóstolo com a consciência livre para ir ou não em Jerusalém. Deus não tem um chamado, Deus nos revela as coisas, mas você cumpre se você quiser, porque Deus deu o livre-arbítrio para você. Então a lição é para nos conscientizar que precisamos verdadeiramente entender o propósito, a vontade, o desejo de Deus para as nossas vidas. Vamos para o segundo ponto, subdivisão desse ponto 1. De Mileto para Tiro. Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro, segundo Atos 21, 6 e 7, e a sua despedida em Mileto foi muito especial. Após decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito Santo e partir. Isso está em Atos 20, do 17 ao 38 e Atos 21, do 1 ao 6. Nada mais o prenderia, nem mesmo os filhos da fé que ele fizera para Cristo. Em Tiro, Paulo se encontrou com os discípulos da cidade e foi ali que lhe aconselharam a não ir a Jerusalém, pois enfrentaria muitas ameaças. Esses irmãos oraram de joelho na praia e pelo apóstolo. Vamos aqui, nós lemos na leitura bíblica de classe, Atos 21 a partir do 7, mas vamos ver aqui antes, né? Atos 21, eu volto a dizer para os irmãos, é um estudo bíblico, nós estamos estudando a Bíblia Sagrada, tá? É uma lição, mas estamos estudando a Bíblia. Indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. Achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles pelo Espírito diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando todos, cada um com a sua mulher, filhos, para fora da cidade, e postos de joelho na praia, oramos. Então aquele povo orava por Paulo. Neste lugar havia bálsamo espiritual misturado à tristeza da despedida. Esse episódio mostra o quanto devemos cuidar uns dos outros, principalmente quando nos encontramos numa missão espiritual. Então aquele povo, veja bem, meu amado irmão, aqui é uma relação interessantíssima, né? O pastor, ou apóstolo, ou missionário, enfim, aquele obreiro, ele tem uma grande responsabilidade pelo povo, e Deus sim tem, trazer a mensagem, pregar a palavra, dar bom testemunho, uma série de situações. E às vezes essas situações vão levar ele a situações onde esse obreiro tem alguma dificuldade. Pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma dificuldade com a família, já que ele se dedica tanto tempo à casa do Senhor e à obra de Deus, e qualquer outro tipo de dificuldade. Às vezes ele pode se adoentar, não se espantem, meu amado irmão, porque crente também fica doente. Essa história que eu vou pegando por aí que crente não fica doente, alguns aí autoproclamando aí nessa pandemia que crente não pega coronavírus, isso não existe. Crente também fica doente, pega gripe, coronavírus, outro tipo de doença, porque a Bíblia está repleta de casos de homens de Deus, e o próprio Paulo tinha um problema de saúde, como nós vimos em lições anteriores. Então, crente fica doente também. Então, o obreiro pode ficar doente, mas ele tem que sentir, como eu até subi bem forte aqui, este episódio, ou seja, o episódio dele estar indo para Jerusalém, o povo está entendendo que ele ia passar dificuldade. Ágapo profetizou sobre isso, mas eles continuaram ao seu lado, oraram por ele. Então, assim, esse episódio mostra o quanto devemos cuidar um dos outros, principalmente quando nos encontramos numa missão espiritual. É necessário que também a igreja cuide do obreiro. Ah, pastor, e como a igreja vai cuidar do obreiro? A principal situação em que a igreja vai cuidar do obreiro, seja pastor, missionário, apóstolo, enfim, é orando por ele. E, na medida do possível, dando palavras de incentivo, de apoio. Paulo estava ali com aqueles irmãos, era um momento, como dizia o ponto anterior, dizia assim, é um momento, era um bálsamo espiritual misturado com tristeza da despedida. Chegou um momento que ele disse assim, eu nunca mais vou ver vocês, e eles ficaram muito tristes por ele ter dito isso. Ele tinha consciência do que ia acontecer com ele. Mas pastor, Deus não podia ter mantido ele mais tempo? Poderia, mas aquele era o momento do Senhor de cumprir na vida de Paulo aquilo que ele já havia falado e aquilo que era necessário também para a vida de Paulo, para a vida da igreja e para a nossa vida hoje como exemplo. E o que aconteceu? Aquele povo
ficou o discurso de Paulo, até nós vimos na semana passada na outra lição, falando de preparação de obreiros, né? Não foi na semana passada, foi retrasado. Ficou com aquela palavra, entendendo que tudo que Paulo ensinou. Paulo escreveu cartas, Paulo esteve presente, e esse legado, essa herança espiritual ficou com o povo. Aquilo que você aprendeu com os homens de Deus, com as mulheres de Deus, tanto os da Bíblia Sagrada, quando você deve ler a Bíblia, como aqueles que passaram pela sua vida, como pastores, como obreiros, como conselheiros, guarde no seu coração. Se amanhã essa pessoa não estiver mais com você fisicamente, mas o legado que ele deixou vai marcar a sua vida. Há homens que marcaram a minha vida, pessoas que marcaram a minha vida. Primeiramente, eu posso dizer para os irmãos que meu pai e minha mãe marcaram a minha vida como servo de Deus que me criaram no caminho do Senhor e que me levaram para a casa do Senhor, me incentivaram a ser um cristão. Os obreiros da Metodista Pentecostal, pastor Eric me ensinou muito na parte administrativa, Manuel de Souza, eu sempre falo de Manuel de Souza, presbítero Manuel de Souza, e vi outros homens de Deus que fizeram a obra de Deus, presbítero Mário, presbítero Eudécio, pastor Raimundo Rosas, que antes foi presbítero, meu primo, esteve junto conosco na obra de Deus, e tantos quantos outros passaram e eu aprendi o legado. Não estão mais conosco, morreram, aconteceu alguma coisa, mas aquilo que foi passado como exemplo, como ensino, fica gravado em nossas mentes e em nossos corações. Passando por Cesareia. Nessa cidade, o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos de Cesareia. Ali Paulo encontrou um dos diáconos eleitos em Jerusalém que se tornaram um evangelista inflamado pelo Espírito, Filipe. Este recebeu e hospedou o apóstolo e seus companheiros em sua própria casa. Segundo a narrativa de Lucas, Filipe era homem espiritual e suas 4 filhas donzelas eram profetisas. Lemos aqui na leitura bíblica introdutória de classe. Nessa permanência de 8 dias em Cesareia, Paulo não se organizou para ficar mais tempo. Resolveu seguir pela estrada até Jerusalém. É muito significativo quando nosso coração é inflamado pela convicção do Espírito Santo, persevera em cumprir a missão outorgada por ele. Eu vou fazer um comentário meu aqui, talvez na autorização nem tenha ido por esse lado. Veja bem, meu amado irmão, digamos que o Espírito revelasse a Paulo que quando chegasse em Jerusalém, ele recebeu uma medalha de honra ao mérito de melhor evangelista do ano, um prêmio dado pela rádio gospel de Jerusalém, porque ele era o pregador dos pregadores. Aí ele, se fosse correndo, eu quero ir para Jerusalém, pegar o trem-bala para chegar em Jerusalém. Eu vou para Jerusalém correndo, não vou parar aqui na casa de Filipe, não vou parar aqui com o pessoal, quero lá receber meu prêmio. Não, o que Paulo foi revelado é que ele ia sofrer, padecer, ser preso. E ele foi. Aí ele ficou, pastor, ele ficou na casa de Filipe, ficou ali, desfrutou de um momento espiritual, mas não ficou ali, não se deteve, não teve um plano de ficar, peraí, deixa eu demorar a ir para Jerusalém, porque o que está me esperando lá é problema, é dificuldade, é luta. Não, ele foi. As paradas que ele fez foram paradas para aconselhar, para compartilhar a palavra com aquele povo, porque, como disse o ponto anterior lá, recíproco, Paulo se preocupava com as pessoas e as pessoas se preocupavam com Paulo. Paulo sabia que a grande preocupação, e quando ele fez aquele discurso para aquelas pessoas, foi: olha, eu dei o exemplo, eu fui honesto com vocês, depois vão vir novas cruéis, cuidado. Era orientar aquele rebanho, já que ele não estaria mais pessoalmente. O Espírito revelou ele ia para Jerusalém, ia ser preso, levado para Cesareia, por final para Roma, e encontraria morte, mas ele estava preparado para isso. E aí, na sua preocupação, ele foi e não adiou. Sejamos prontos, meu amado irmão, não sei o que vai acontecer na minha vida, na tua vida. Se vão vir problemas, luta, dificuldades, mas eu sei uma coisa: o Senhor está conosco em cada momento das nossas vidas. E é isso que temos que aprender com Paulo. Até na hora da nossa morte, seja quando for. Esperamos que Jesus volte antes que nós morramos fisicamente e nós sejamos arrebatados com a igreja de Cristo. Mas nós sabemos que tantos homens e mulheres de Deus já padeceram, já morreram. E a nossa esperança é um dia encontrá-los com Ele na glória. Mas temos que estar prontos. Essa nossa caminhada é a caminhada para encontrar com o Senhor Jesus, mesmo que venham lutas, tribulações, aflições e problemas. Essa é a ideia dessa lição de hoje, olhando para a vida de Paulo e vendo como ele se comportou diante de todas as suas dificuldades. Um
Como sabe, sempre são 2 vídeos. Vou terminar agora o primeiro vídeo. Depois estudamos nesse primeiro vídeo a introdução e o ponto 1. E no segundo vídeo vamos estudar o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão.